Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre prestação de contas eleitorais 2020, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Muito bem, gente, vindo aqui ao quadro, fiz um esqueminha básico sobre prestação de contas eleitoral 2020. Esse ano é um ano de eleição municipal para prefeito e vereador, certo? Então, fiz um esquema aqui, foi uma demanda que solicitaram para a gente, todos os anos aí os contadores, empresários que buscam informações, né, tanto na área jurídica, na área contábil, certo? Busca informação sobre prestação de conta eleitoral, é uma demanda recorrente. Então fiz um esquema aqui para você e vou relatar os fatos principais, beleza? Vamos lá, gente. Primeiro, registro de candidatura. A gente sabe que todo candidato tem que fazer o seu registro, né? E é importantíssimo você acompanhar a resolução do TSE número 23609 de 2019, tá? Lá está estabelecendo todas as regras de registro, certo? Inclusive, houve mudança na data, certo? A data para registro era até dia 15/8, passou até dia 26/9, ou seja, até setembro você tem essa data para fazer o registro, beleza? Logo em seguida do registro, você vai ter que abrir a obtenção do teu CNPJ, ou seja, o CNPJ do candidato, certo? Tanto para vereador quanto aí para prefeito, certo? Você vai fazer o processo de abertura da conta bancária, ok? E você, para comprovar justamente as suas receitas, que eu vou dizer quais são as receitas possíveis, também no sistema do SPCE, que é o Sistema de Prestação de Conta Eleitoral, certo? Existe o Sistema de Prestação de Conta Partidária, certo? Nós estamos falando aqui especificamente da prestação de conta eleitoral. O seu partido tem que fazer aí a prestação de conta, mas também os candidatos têm que fazer a sua, beleza? Então existe a emissão de recibos eleitorais. Não é qualquer recibo, tá, gente? Não é um recibo qualquer, é um recibo específico expedido pelo sistema. Tranquilo? Uma outra informação importante, recentemente foi feita a emenda constitucional número 107 de 2020, certo? Que houve mudanças no calendário, certo? As eleições, elas passaram a ser, respectivamente, primeiro turno dia 15 e segundo turno dia 29 de novembro, certo? Então, houve mudanças nesse calendário, que seria outubro, devido à pandemia, houve essa prorrogação. Tranquilo? Então vamos lá, legislação aplicável, gente, para quem, principalmente contadores, advogados aí que estão aí, administradores de campanha que querem aí trabalhar frente a esse negócio, né? Digamos que é um negócio temporário, esse período agora de eleição, é necessário você ter como base as resoluções, eu estou até com algumas delas aqui em mãos, certo? Para você justamente entender como é que funciona, beleza? Então, Lei das Eleições, Lei 9.504/97, Resolução do TSE, grave isso, certo? Número 23607 de 2019. Lá estabelece regras aplicáveis em relação à arrecadação, em relação aos seus gastos, em relação à prestação de conta eleitoral. É extremamente relevante você baixar essa resolução para você entender sobre esses quesitos. Arrecadação, gasto e prestação de conta. Gente, se a prestação de conta não for aprovada, você pode até, candidato, ganhar, mas se não for aprovado, você pode ter sérias complicações de, porventura, até não assumir a cadeira caso tenha um processo negado, ou responder solidariamente por algum fato, pagar multa, ou até os administradores da campanha. Aí vem o papel do contador, o papel do advogado nesse processo, que é extremamente relevante para estar orientando. Hoje em dia, as informações são todas cruzadas, certo? Então, tem que ter muita atenção nesses detalhes na prestação de conta, tá, gente? Em termos de arrecadação de recursos, principais fontes de recursos, aí vou colocar aqui para vocês, certo? Você tem aí recursos do próprio candidato, ou seja, o próprio candidato, se ele tiver um recurso disponível, ele pode inserir na sua campanha, lembrando que mesmo sendo o próprio candidato, tem que emitir o recibo, certo? E tem que estar daqui a pouquinho dentro dos limites de gastos possíveis, tranquilo? Doações financeiras, aí eu coloquei como observação aqui, é até 10% do rendimento referente ao seu imposto de renda do ano calendário anterior, que no caso 2019, tá?
Ou seja, se eu ganhei lá 100 mil reais, está lá no meu imposto de renda, meu rendimento 100 mil reais, e se é até 10%, eu posso doar 10 mil reais para o meu candidato, beleza? Doações de outros partidos, de outros candidatos. Também é possível, certo? Acontecer doações entre partidos e outros candidatos também podem doar. Fundo partidário, certo? Isso também é permitido, está na Constituição, certo? Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o famoso FEFEC, certo? Que esse fundo justamente é destinado de acordo com um fator relacionado a cada partido, uma série de cálculo que será distribuído para os fundos partidários e isso, consequentemente, vai para os candidatos também, ok? E esses limites de gasto, gente, depende exatamente de cada município, tá? Isso é importante a gente relatar aqui porque é um fator muito interessante porque no próprio site do TSE você pode consultar tanto para a vaga do cargo de prefeito como também para vereador, o limite estabelecido para cada município, que depende de população, número de eleitores, enfim, isso tudo. Eu coloquei como exemplo aqui Macapá e Santana, que é o nosso município, aqui capital, e o nosso município vizinho, certo? Para o cargo de prefeito, no primeiro turno, você pode gastar até R$ 1.342.602,74, certo? E para vereador, R$ 191.198,82. Esse é o limite de gasto. Você não pode extrapolar esses limites. E já no segundo turno, para prefeito, R$ 402.780,82. Então, Macapá, esses são os limites estabelecidos. Já em Santana, só tem no caso aí o primeiro turno estabelecido, prefeito R$ 469.348 e para vereador R$ 62.702,22. Então esses são os limites estabelecidos, está lá no site do TSE, é uma consulta pública, você pode consultar lá, beleza? Em relação a recibos eleitorais, como eu disse, esses recibos eleitorais, eles têm que ser emitidos no sistema, certo? No sistema de prestação de conta eleitoral. Deverá ser emitido recibo eleitoral em toda e qualquer arrecadação de recursos, ou seja, todos esses recursos aqui você tem que emitir o recibo eleitoral, ok? Tanto faz, nesse caso, ser estimáveis em dinheiro para a campanha, inclusive próprio, ou seja, inclusive do próprio candidato, certo? Por meio de internet, a Lei 9.504/27, seu artigo 23, inciso 4º, ele estabelece que, inclusive, pode ser feito doações por meio de internet. Isso hoje é muito comum. Você pode, inclusive, hoje, mecanismos eletrônicos de pagamento, como cartão de crédito, enfim. Mas tem que ser emitido o recibo eletrônico, até porque a pessoa que está doando vai ter que declarar no seu imposto de renda também futuramente, porque essa informação vai cruzar, beleza? Outra questão, fontes vedadas. Muito interessante falar isso aqui, tá, gente? Primeiro, pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pode doar, ou seja, empresa de porte nenhuma, nesse caso, pode doar, ok? Anteriormente isso era possível, mas já desde a eleição passada já não é mais. Isso aqui é interessante a gente falar aqui para vocês. Fontes de origem estrangeira, também não é possível fazer doação. E pessoa física permissionária de serviço público, também outra fonte vedada. Em relação aos gastos eleitorais, gente, isso é um fator crucial que tem que ter uma atenção redobrada. Por isso que eu digo, entre em contato aí com o seu contador, com o seu advogado para estabelecer o que é permitido gastar em sua campanha, certo? Inclusive, existem limites para gasto relacionado a isso, tranquilo? Por exemplo, eu gastei um excesso lá de combustível, mas para gastar esse combustível eu tenho que ter a noção exata, que eu tenho que ter carros alugados, eu tenho que ter um limite estabelecido, respeitar esses limites, enfim. Eu vou citar, inclusive, alguns gastos para vocês. Confecção de material impresso, ou seja, toda essa parte de marketing impresso aí é necessário, certo? Propaganda e publicidade direta ou indireta, aluguéis de local para atos de campanha, transporte ou deslocamento do candidato ou da sua equipe também, né? Instalação e organização de comitês, fundos partidários, enfim, produção e propaganda de rádio, TV, etc. E custo de criação de sites de internet, enfim, hoje o candidato é permitido você gastar com isso. Lembrando, observação, isso aqui eu vou colocar em evidência, eu coloquei essa observação aqui para você em evidência. A comprovação do documento fiscal idôneo, certo? Emitido em nome dos candidatos ou partido. Isso é extremamente relevante. Para você comprovar essas despesas, você tem que ter documento fiscal idôneo, certo?
Então, nota fiscal de serviço, nota fiscal da aquisição daquilo que você adquiriu, certo? Contratos relacionados, por exemplo, a aluguel de um espaço. Então, e tudo isso é necessário, tá, gente? E precisa ser comprovado. Legal? Vamos lá. Limites de gasto, gente. Por exemplo, alimentação de pessoal é até 10% do gasto. Então, digamos, eu tenho aqui um gasto aqui para vereador de 151 mil permitido, eu posso gastar com alimentação até 10%. Ok? Então, tem limites estabelecidos. Eu estou citando só alguns aqui, porque nesse caso estou fazendo um pequeno resumo para você entender melhor sobre a prestação de conta eleitoral 2020. Legal? Aluguel de veículos também até 20% dos gastos, então é um outro limite. Observe que existem limites para gasto, para você, justamente da mesma forma como existe limite de arrecadação, existe limite para você também gastar, certo? Não está sujeito ao limite de gasto. Serviços contábeis, serviços advocatícios, nos quais, observação aqui, são obrigatórios. Gente, são duas atividades que não têm sujeito a limite de gasto e é obrigatório. Você precisa, na sua prestação de conta, ter um responsável técnico, contábil, que vai executar a prestação de conta, certo? E é extremamente relevante, né? Tanto um advogado quanto um contador para fazer sua prestação de conta. E nesse caso, eles não estão sujeitos aos limites, certo? Então é muito, mas quanto eu vou cobrar para fazer uma prestação de conta? Depende. Depende da complexidade, depende da quantidade de informação, depende do valor arrecadado de cada candidato, certo? Isso é muito relativo. Então, assim, é um critério que você vai adotar dependendo da atividade que o seu cliente, que o seu, no caso, candidato aí, vai usufruir, beleza? Então, tanto advogado quanto serviços contábeis são obrigatórios e não está sujeito a limite. Tranquilo? E na elaboração da prestação de conta, gente? Primeiro, a prestação de conta, hoje, esse processo ali é todo feito eletrônico. Você vai baixar o aplicativo, você vai baixar o sisteminha, certo? O sistema de informação eletrônica, que é o SPCE, vai acessar o site do TCE, baixar e através de lá você vai gerar os recibos eleitorais, vai fazer as prestações de conta. Existem 2 prazos específicos, existe a prestação de conta parcial e final, certo? Então, por exemplo, tudo que você gastou, tudo que você movimentou referente à prestação de conta parcial até dia 20 de outubro, até 20 do 10, você tem até dia 21 a 25 do 10 para informar a primeira prestação de conta, que essa é a prestação de conta parcial, certo? Relativo a recurso, você tem até 72 horas daquilo que você, a partir da data daquilo que você recebeu. Recebi um recurso, você tem até 72 horas para informar pelo aplicativo aqui esse recurso que você recebeu. Legal? E referente ao prazo final da prestação de conta, você tem até 15 de dezembro, tá ok? Você tem, no caso, as eleições aqui até 29 de novembro e a prestação de conta final até 15 de dezembro. Todo esse processo, gente, é feito de maneira eletrônica, certo? Então é muito importante você procurar um profissional habilitado, tanto um contador quanto um advogado, certo? Para lhe orientar melhor sobre esse processo. Esse vídeo é um apanhado bem resumido das principais informações que você precisa saber, lembrando que esse processo é extremamente relevante, porque responde solidariamente, inclusive o contador, administrador, os candidatos, o advogado, ele tem que ter todo um critério de responsabilidade, seriedade nesse trabalho, né? Tanto na arrecadação quanto nos gastos, tanto daquilo que é permitido e, consequentemente, fazer uma prestação de conta toda correta, enviando todas as documentações, comprovação dos documentos e assim enviar a sua prestação de conta para o TSE. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e até a próxima.